2 Timóteo 4:20. Amanhã tem culto na Semeando Amor de Farol. Quinta-feira tem a quinta do clamor. Chega cedo, porque o clamor agora não é depois do louvor. O clamor é na abertura do culto, tá bom? Chega cedo. Domingo tem Santa Ceia, tem Ceia do Senhor. Você que pode, traga alimentos não perecíveis. Dia 5 tem Casa de Profetas. Dia 10 e 11 tem acampamento Colisão dos jovens. Dia 12 tem chá de mulheres. Dá uma glória a Deus pela minha memória aí. Estou dando uma melhorada, né? Rapaz, engatei uma primeira aqui, fui, não esqueci não, viu? Estou dando uma melhorada. Versículo 20 do capítulo 4. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Diga assim: Trófimo, doente. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos conceda mais uma vez a alegria de ouvir de fato a verdadeira, poderosa, inerrante palavra do Senhor. A palavra que quando penetra não pode voltar vazia, ela vem transformando de dentro para fora, produz de verdade o efeito para qual o Senhor mesmo a envia. E é bom saber, Senhor, que nós nessa noite que aqui estamos, bem como estes que estão em casa, são alvo da graça do Senhor, a ponto de um Deus tão grande desejar falar com cada um de nós aqui. Obrigado por isso. Nós somos de fato privilegiados quando paramos para pensar sobre isso. Um Deus tão tremendo, mas que se preocupa com detalhes. Fala, Pai, teus filhos ouvem em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Esse texto faz parte de algo que parece ser uma despedida de Paulo. Paulo não estava vivendo fisicamente, literalmente, a melhor fase da sua vida. Pelo contrário, talvez esse momento seja um dos piores momentos da vida dele, dada a circunstância que ele está. Ele não está livre fazendo aquilo que ele gostava de fazer, ir de um lado para o outro, ganhando almas e anunciando a palavra do Senhor. Ele está fazendo o que ele amava fazer, mas de dentro de uma prisão. É impressionante isso. Aqui já tem algo precioso para a nossa vida. Mesmo quando a situação é difícil, Paulo continuava fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Paulo não cessou de cumprir o seu chamado quando a coisa apertou, quando a situação fica difícil para ele. O chamado de Paulo para Paulo é mais importante do que ele próprio. É quando você não se imagina viver sem fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Paulo não conseguia, fica claro, que Paulo não conseguia se imaginar sem fazer o que Deus o comissionou. Fica muito claro que nada seria capaz de impedi-lo de continuar falando do Senhor e ganhando almas para o Senhor. A circunstância é difícil, mas a vontade é maior do que a circunstância. A situação dele é bem complicada e apertada, mas o coração dele e a mente dele continuam em Cristo. Foi ele mesmo que falou que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo foi alcançado por esse amor de uma forma tão impactante que ele já não conseguia viver sem isso, e nem sem dar os frutos que esse amor ou que essa graça produz em nós. Está na prisão, mas está dando fruto. Está na prisão, mas está fazendo a obra. Está na prisão, mas não está negando a fé. Está na prisão, mas continua fazendo aquilo que agrada ao Senhor. A dor de cabeça não para Paulo, a dor de dente também não. Um dia chuvoso não para Paulo, uma confusão no trabalho não para Paulo, alguém que falou alguma coisa no grupo da família não para Paulo. Nada impede Paulo de prestar a Deus o culto que Deus era digno de receber da parte dele, porque isso aqui também é cultuar ao Senhor. O cidadão está na prisão, no final do seu chamado na terra, no final de carreira. Ele percebe que está perto de morrer, ele já percebe que está sendo oferecido por sacrifício de aspersão. Olha isso,
ele se coloca como se a vida dele fosse um sacrifício que está sendo apresentado ao Senhor. Ele sabe que está perto o dia de sua partida. E naquele momento, Paulo se torna alguém que está olhando para dentro dele mesmo. Paulo vai fazer aquilo que muito bem ele ensinou, escrevendo aos Coríntios na primeira carta. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine também o homem a sua própria situação, ao invés de ficar analisando a vida do outro e a situação do outro. Paulo dá uma olhada para dentro, para aquilo que ele está vivendo, e Paulo vai, no final desse capítulo aqui, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre ausências. Está preso, e ele vai falar sobre ausências de pessoas no seu momento de dificuldade. Qual a novidade disso, né? Ele vai falar sobre pessoas que não estão com ele nesse momento de dificuldade. Qual a novidade disso? Está vendo como não é de hoje esse negócio? Está vendo como ser abandonado na hora da dor não é de hoje? Está vendo como ser deixado de lado quando aparentemente você não tem o que oferecer? Esse negócio não é de hoje? Você está vendo como decepção com gente não é de hoje? Paulo lá atrás está preso. E nessa prisão ele escreve. E ele vai falar com Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo. Você consegue perceber no capítulo 4 que Paulo está abrindo o coração dele? Fica claro que Paulo está abrindo o coração dele. Qual a necessidade dele contar tudo isso para Timóteo? Para Timóteo nenhuma, para ele muita. Timóteo não precisava ouvir de Paulo, pastor Vitor, tudo o que ele estava ouvindo, ou lendo, né? Mas Paulo precisava colocar para fora o que estava acontecendo dentro dele. Não era Timóteo que precisava ouvir, era Paulo que precisava falar. Você consegue entender isso? Porque tem dia que é assim, tem dia que a gente está precisando falar. Tem dia que a gente necessita colocar isso que gerou dor dentro da gente para fora. E é através de palavra que a gente coloca para fora. Tem dias que a gente chega num limite que se a gente continuar guardando aqui dentro, prendendo aqui dentro, o coração não aguenta não. Tu infarta. Você já reparou quanta gente está morrendo de infarto nos últimos dias? E o que é isso? São pessoas que não põem para fora. Será que são pessoas que não põem para fora? Ou será que são pessoas que não encontram ninguém com quem desabafar? Será que não é isso? Uma ausência, uma falta, a falta de alguém por perto, não para resolver o problema, não é para resolver o problema, mas é pelo menos para me ouvir. Será que eu posso falar? Eu estou precisando falar, estou precisando desabafar. Quem nunca pensou assim? Mas o grande problema nosso é com quem falar, para quem falar, quem está pronto para ouvir. Eu estou falando aqui, é do grande apóstolo Paulo, do camarada que ganhou almas como ninguém. Imagina um camarada do nível desse aqui, abrindo o coração dele, para quem não estivesse preparado para ouvir. Imagina um camarada desse aqui desabafando com qualquer pessoa. A situação dele iria piorar. Ao invés de receber um alívio no coração, o coração dele ia ficar mais angustiado e mais entristecido ainda com aquilo que fariam com o desabafo dele. Que desabafar com qualquer pessoa é inconscientemente começar uma fofoca. Você entende isso? Contar para qualquer um, naquele momento em que você está angustiado, entristecido, parece que você vai dar um troço, contar para qualquer pessoa é começar uma fofoca, quando onde o alvo é você mesmo. E depois você perde totalmente o controle disso que começou. É como colocar o incêndio numa mata. Nenhum incêndio começa grande, começa pequeno. E quem sabe, se você contar para a pessoa errada, essa grande fofoca que pode levar a sua vida à destruição,
vai começar com a pequena fagulha que você começou quando contou para quem não era para ouvir. Paulo precisa desabafar. Paulo está precisando, por quê? Porque ele é gente. Qual o problema? A gente olhar para um homem, da postura dele, do status dele, da grandeza dele, e enxergar nele humanidade. Qual o problema? Qual o problema de Paulo estar sentindo dor? Qual o problema de Paulo não estar bem? Quem aqui nunca viveu dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento? E Paulo, nesses dias difíceis, dias e não dias de dor e dias de sofrimento, Paulo vai ter que viver aquilo que ele tanto ensinou. Como assim? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Não foi ele que ensinou isso? E agora ele vai ter que se utilizar daquilo que ele mesmo ensinou para alguém. Por quê? Porque ele vai precisar suportar. Não vai chegar ninguém para resolver o problema. É ele que vai precisar suportar. Ninguém vai chegar com a chave da cela dizendo: vim te salvar. Eu sou o John Rambo que vim te resgatar. Turma antiga aí lembra do filme de Rambo. Não ia chegar ninguém lá, irmão, com uma R15 na mão para resgatar Paulo. Paulo tinha que suportar. Mas como suportar se a situação está complicada demais? Botando para fora, desabafando. Ou desabafa, ou esse coração vai explodir dentro do peito. Ou transforma isso em lágrimas, dá um grito, pede socorro a Deus, sabe? Já rasga a tua alma ao invés das tuas vestes, como o próprio Senhor fala no Antigo Testamento, ou faz algo assim, para não explodir, ou então daqui a pouco tem velório. Porque Paulo vai dizer, vai falar sobre as ausências. E Paulo está falando de algo que machucou ele. Paulo está falando de algo que o incomodou. Paulo está falando de algo que mexeu tanto com ele, a ponto de ele, o grande apóstolo Paulo, precisar tocar nesse assunto. Ele está num ponto que ele precisa tocar nesse assunto. Eu sei que tem coisas que a gente prefere não tocar no assunto, mas tem hora que a gente não aguenta. Tem hora que a gente precisa falar daquilo. Por mais que aquilo doa na gente, a gente precisa falar daquilo. Por mais que não seja um assunto que a gente goste, é um assunto melindroso, mas a gente tem que tocar no assunto, porque se a gente não tocar no assunto, a gente está guardando um negócio aqui dentro, que a gente não vai conseguir controlar, vai fazer um mal terrível. Ele precisa falar. Mas é interessante que ele não vai falar para qualquer pessoa. Vai analisar a história de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo era como Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Josué e Caleb, Davi e Jonatas. Paulo e Timóteo não era só companheiros de estrada. Paulo e Timóteo, sabe aquela coisa de amigo mais achegado que irmão? Paulo chega a dizer que Timóteo foi gerado nas entranhas dele. Aí os teólogos do abacaxi começam a dizer que Paulo era pai biológico de Timóteo. Não era não. Mas o relacionamento era como se fosse de pai para filho. Era em quem ele confiava. Paulo deu muitos conselhos a Timóteo ao longo da vida, e muitos deles ficaram aqui na Bíblia, nessas duas cartas. É Paulo que vai dizer para Timóteo assim, ó: desperta o dom de Deus que há em ti. Ou seja, eu te conheço tanto ao ponto de saber que Deus colocou um dom em você quando eu orei por você, que é isso que Paulo vai dizer: desperta o dom de Deus que há em ti, que você recebeu quando eu impus as mãos sobre você. O que Paulo está dizendo? Tinha algo em mim, e eu pedi a Deus que derramasse sobre você o que estava em mim. O que Paulo está dizendo? Eu reparti com você. Quem é Timóteo? É aquele que Paulo vai ter a coragem de repartir o que é irrepartível. Existe essa palavra? Timóteo é aquele que Paulo vai compartilhar com ele o que é incompartilhável.
Ele ama tanto, ele quer tanto bem desse moço, esse moço é tão especial para ele, que diz: olha, isso aqui era para ficar comigo, mas eu oro para que Deus derrame sobre você. E Timóteo recebeu, rapaz. Paulo tem um carinho por Timóteo. Paulo ama Timóteo como amasse a ele próprio. Ele ama a vida de Timóteo. E que bom é saber que Timóteo vai retribuir isso de alguma forma. Que bom é saber que de alguma forma Timóteo também vai ser um presente de Deus para a vida de Paulo. Porque nessa ocasião em que Paulo não está bem, está conversando com Timóteo sobre essas ausências, sobre coisas que estão fazendo ele sofrer, Paulo não pode falar. Gente, se Paulo fala uma coisa dessa aqui para qualquer um, Paulo ia cair na boca do povo, e o ministério de Paulo ia ruir por conta das línguas. Aí Paulo precisa saber para quem falar. E para quem que Paulo vai falar? Com alguém que Paulo sabe vai sentir a minha dor. Quando eu falar para ele da minha dor, ele vai sentir a minha dor. Quando eu desabafar com ele, ele vai de lá sentir o que eu estou sentindo e vai correr para cá. Você tem alguém assim? Porque ter gente para fazer churrasco, qualquer um pode ter. Ter gente para passear no shopping junto, desculpa, tá? Mas qualquer um pode ter. Ter gente para ir para a praia em um dia de sol junto, dividindo a gasolina, desculpa. Mas isso aí, todo mundo tem. Qualquer um pode ter. As moças que aqui estão, ter um namorado que fica no teu pé atrás de você, você desculpa, mas isso aí qualquer pessoa pode ter. Sabe? Os homens que aqui estão, ter alguém aí atrás de você, você desculpa, irmão, mas isso aí qualquer um pode ter. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de gente que quando souber que você está quebrado, arruinado, moído, ralado, cheio de problema, vai sentir que você está precisando e vai estar lá. Olha o que Paulo vai dizer para ele: procura vir ter comigo depressa. Meu Deus. Procura vir ter comigo depressa. O que Paulo está fazendo, gente? Você não entendeu que Paulo está pedindo ajuda? Eu estou falando do apóstolo Paulo, que ganhou muitas almas. Éfeso colocou Éfeso de cabeça para cima e o inferno de cabeça para baixo. Expulsou demônios. Os lenços e aventais, quando saíam do corpo dele, eram levados para pessoas que estavam doentes, as enfermidades saíam. Eu estou falando desse cara. Estou falando desse camarada aqui que foi ao terceiro céu e que viu coisas que a um homem não era possível ver. E para que ele não se ensoberbecesse, e ele mesmo é quem diz, por causa das grandes revelações que Deus deu para ele, Deus revelou para ele segredos, foi colocado nele um espinho na carne. Para quê? Para ele não se achar melhor do que ninguém. Mas vamos ser sinceros, muito melhor do que eu, muito melhor do que você, muito melhor do que nós. Por quê? Peraí, olha de quem a gente está falando. Olha tudo que ele fez em prol do reino. Então eu não posso querer me comparar com um homem desse. Muito melhor do que nós, mas está sofrendo. Melhor do que nós, mas está angustiado. Melhor do que nós, mas foi abandonado. Você fica mal porque alguém foi embora. Irmão, vamos ser sinceros, deixar a gente é fácil. Por quê? Porque nós somos por muitas vezes chatos, ignorantes, falamos demais. Deixar a gente é fácil. Agora, sair de perto de um homem desse aqui, vamos ser sinceros, você se acha o bambambam, a ponto de todo mundo querer ficar perto de você. Tem hora que ninguém te aguenta. Não é? Fala a verdade. Tem hora que nem você se aguenta, e você evita até de olhar no espelho, para não querer dar um soco nele. Eu tenho certeza que você tem hora que olha para você mesmo e diz assim: meu Deus, eu não sei por que eu sou assim, não queria ser assim. Então pessoas saírem da sua vida, saírem da minha vida, não é tão difícil da gente entender não, porque tem hora que a gente é chato demais. Agora sair de perto de um camarada desse aqui, e saíram. Então se aconteceu com ele, que era melhor do que nós, como é que não vai acontecer com a gente, Adalto? Se esse aqui foi decepcionado por pessoas, por que você acha que ninguém vai te decepcionar?
Se esse aqui teve gente que virou as costas para ele, por que você acha que para você ninguém vai virar as costas? Acontece. E eu faço o quê? Aguenta, suporta, levanta essa cabeça, porque a sua vida não pode acabar por causa de gente que decidiu viver longe de você. É incoerente, né? Tem gente que decide viver longe de você e você diz que a sua vida acabou porque alguém não quis viver com você. A vida é sua. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, trocou ele pelo mundo. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Olha o que ele diz. Só Lucas está comigo. E por que Lucas estava com ele? Você acha que Lucas tinha opção? Lucas era o médico que cuidava dele. Eita. Será que se Lucas tivesse opção, Lucas teria ficado? Vamos pensar. Será que se Lucas tivesse a opção de também vazar, não teria vazado, não? Vamos pensar. Será que a sua esposa pudesse ir embora, ela não iria, não? Será que se seu amigo pudesse virar as costas para você, não viraria, não? De repente está dependendo de alguma coisa sua, por isso que não vai. De repente ainda tem algo em você que ele precisa, por isso que não deu as costas ainda. Só Lucas está comigo. Mas pelo menos está, né? Lucas está. Mas agora tem algo que me intriga. Pergunta para mim, bonitão, por quê? Porque ele está dizendo, olha, só Lucas está comigo. Mas se percebe na carta uma necessidade de desabafar. O que ele tem com Timóteo, ele não tem nem com Lucas. Só que tem um detalhe. Lucas está do lado, Timóteo está longe. É porque nem todo mundo que está do lado está junto. Entendeu ou não? Nem todo mundo que está do lado quer dizer que está junto, a ponto de poder ouvir o meu desabafo sem se escandalizar. Se você contar do que acontece aí dentro do teu coração, para quem anda contigo, será que essa pessoa volta no outro dia? Para andar contigo? Ou será que se escandaliza? Ou será que se assusta com o nível de dor que você está carregando e descobre que você não é o super-herói que eles pensavam que fosse? O resolve tudo, o mata no peito e chuta para o gol. Paulo vai desabafar com Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Ele vai falar de todo mundo que abandonou. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil. Para quê? Para o ministério. Aí eu vou falar. Eu posso falar, Ryan? Você me autoriza mesmo, né? Está na tua conta. Ó, traga Marcos contigo, porque Marcos me é muito útil para o ministério. O que está acontecendo aqui? Ele está separando amigo de ministério. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Ele separa amigo de ministério. Porque o nível de amizade que ele tem com Timóteo não é o que ele tem com Marcos. Então Marcos me é útil. Para quê? Para eu desabafar com ele? Não, ele é para o ministério. É para o ministério. Não é porque é útil para o ministério que quer dizer que seja meu amigo. Que isso, poxa? O irmão, é a Bíblia, vou fazer o quê? Porque se fosse assim, Jesus teria chamado Lázaro para ser discípulo. Porque a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Era amigo, mas não era discípulo. E a gente precisa aprender a separar também esses negócios. Que não é porque está na mesma igreja, sentando do seu lado, que está pronto para ouvir seu desabafo, não. Tem que ser amigo de verdade. Você entendeu ou não? Não é porque vem para o culto contigo, pega carona, ou te oferece carona, que você vai se sentir à vontade para sair contando tudo que está aqui dentro. Espera aí, irmão. Tem que ser amigo de verdade a ponto de não entrar em crise quando souber que eu estou em crise. Mas uma coisa é certa. Ainda que seja muito difícil de encontrar essa pessoa, existe. E por que existe? Porque Deus nos presenteia com gente assim. Por quê?
porque Deus sabe que chega uma hora na nossa vida que a gente precisa de alguém para desabafar. O que Paulo está fazendo? Lucas está do lado, mas Paulo está pedindo ajuda a Timóteo. E eu gosto disso, que eu estou falando, eu repito, não para engrandecer o nome dele, de maneira nenhuma, não é idolatria, mas Paulo, o grande Paulo, está pedindo ajuda. Você consegue ver no texto que Paulo está reconhecendo e que precisa de ajuda, e uma vez que reconhece, ele pede ajuda. Por quê? Porque Timóteo não é obrigado a adivinhar. E tem gente que sofre e não pede ajuda, e acha que o amigo tem que adivinhar. Tem gente que sofre e não pede ajuda, e acha que a esposa dentro de casa tem que adivinhar. Ah, mas a esposa, mas pede ajuda, rapaz. Tem gente que morre dia a dia e não pede ajuda, porque acha que o marido tem que adivinhar que ela não está bem, só porque ela está emburrada dentro de casa, só porque está com semblante meio emburrado, ela acha que ele, o marido, tem que adivinhar o porquê que está daquele jeito. Se fosse assim, irmão, ele ia ter que te perguntar 368 dias por ano, né? Em alguns casos, porque tem gente que está emburrado todo dia. Tem gente que está para baixo todo dia, tem gente que está zangado todo dia. Timóteo não tem que adivinhar. Quem está precisando de ajuda é Paulo. Então quem tem que falar é Paulo. Olha aqui para mim, para de querer dar uma de super crente, hein? Para de querer dar uma de querubim ungido. Para de querer dar uma de serafim com brasa na mão, e achar que ora mais que todo mundo, que conhece mais a Bíblia do que todo mundo, que prega mais que todo mundo, que dança, que canta, que faz tudo mais que todo mundo. Reconheça quando não estiver bem, porque se você não reconhecer, tu pode morrer com isso. Peça ajuda. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, ó, diga para essa pessoa que está ao seu lado: você não é de aço. Procura vir ter comigo depressa. Ou seja, Timóteo, vem logo, meu filho. Vem logo que eu não estou bem não. Demora não, porque a coisa está preta para meu lado. Demora não. Procura vir ter comigo depressa. Mas é interessante, o camarada está preso, está angustiado, foi abandonado pelos amigos, mas ele não desiste. Vou começar, vou lá. Eu vou dizer de novo, ele está preso, está angustiado, abandonado pelos amigos, teve gente que decepcionou ele, foi para o mundo, mas ele não desiste. Quem é Paulo? Indesistível. Que negócio é esse? Se eu pudesse, eu fazia uma plaquinha, ou então fazia uma camisa para cada um aqui, e colocava: indesistível. Se for para desistir, vai desistir de desistir, mas você não vai abrir mão do sonho, não vai abrir mão da tua família, não vai abrir mão do projeto de Deus para você. Os obreiros não vão abrir mão do chamado, não vão abrir mão da unção, não vão abrir mão do ministério. Quem está aqui comigo não vai abrir mão da felicidade, não vai abrir mão da própria vida, não vai abrir mão de dar certo, não vai abrir mão de ser feliz, não vai abrir mão de ter um 2022 abençoado, de porção dobrada. A 2022 já acabou, não acabou não, está perto de acabar, mas ainda está acontecendo. Dá tempo de provar da bênção hoje. Quem está comigo para dar glória? Apóstolo, por que essa palavra hoje? Para dizer para você que não é só você que passa por luta. Grandes homens e mulheres de Deus também passam por lutas. Não é que o mundo mirou você, não. São coisas da vida. Ainda bem que a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite. E o que é isso? É essa fase. É a fase do choro, a fase da dor, a fase da angústia, do abandono, da rejeição. Mas é alegria. A alegria vem ao amanhecer. E como assim a alegria vem ao amanhecer? Dentro desse texto, quando chega um amigo de verdade, que dá aquele abraço, que diz: conta comigo para o que deve é. Quando alguém segura na tua mão e diz: vamos orar juntos, porque eu não desisto de você, eu sei o quanto você é especial. O que é isso? É Deus usando pessoas para ser canal de alegria, para o nosso coração provar de alívio. E
eu estou profetizando, ainda que não seja quinta profética, que Deus vai fazer você enxergar pessoas assim, porque elas já existem na sua vida, mas quem sabe você esteja sofrendo tanto, que isso ofuscou seus olhos, a ponto de você não conseguir enxergar. Você só enxerga quem te fez mal, mas tem do seu lado quem te faz bem. Eu vou repetir, você só enxerga quem te fez mal, porque nós somos tendenciosos a pensar nisso, mas você precisa reconhecer quem tem sido um bem de Deus para a tua vida. Tem gente especial na sua vida, sim. Tem gente especial, sim, mas eu vou dizer uma coisa, nem sempre as pessoas especiais são aquelas que falam o que a gente quer ouvir. Pessoas especiais são aquelas que falam o que a gente precisa ouvir. Que quem está chorando porque alguém decepcionou, quer que alguém chegue e diga assim: ah, mas essa pessoa é muito ruim, não tinha que ter feito isso com você, eu te entendo. Só que pessoas especiais não agem assim. Pessoas especiais, quando te vêm para baixo porque alguém magoou você, olham para você e dizem assim: para de bobeira, levanta essa sua cabeça, você é melhor do que isso, vamos viver, vamos ali tomar um café comigo, vamos sorrir, vamos para a casa do Senhor para dar glória a Deus. E era o que você não queria na hora da depressão. Você queria se trancar no quarto, chorar e ficar imaginando a faca cortando a garganta da pessoa. Que é isso, poxa? Ah, você é bonzinho. Você queria entrar no seu quarto e ficar imaginando aquele carro jogando a pessoa para cima. Aí vem alguém e diz: esquece isso, porque Deus tem coisa muito melhor para você. Procura vir ter comigo depressa, porque ele sabia quem Timóteo era para ele. Ele sabia que Timóteo ia dizer para ele o que um dia ele disse para Timóteo. E o que ele disse para Timóteo? Faça a obra de um evangelista, ou seja, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. E por que Paulo está chamando Timóteo? Porque ele sabe que quando Timóteo chegar, Timóteo vai dizer: continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque o Senhor é inspiração, o Senhor é exemplo para nós. Continua pregando com a tua vida. Oh meu Deus, é melhor andar com quem tem uma palavra que confronta e levanta, do que com palavra que conforta, mas joga no chão. Deus vai colocar essa turma na tua vida, gente assim. Agora vamos ver o que a gente leu, e eu vou caminhar para o final, prometo. Erasto ficou em Corinto, mais uma ausência, né? E deixei Trófimo, aí foi ele que deixou. Deixei Trófimo doente em Mileto. Pai, mas peraí, tem alguma coisa que não está batendo, tem um erro aí, deve ter, ou será que não? Porque ele está dizendo aqui, olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Lucas não é médico? Lucas está com ele. Por que Lucas não dá um remédio para Trófimo? Para Trófimo ser curado. Que doença é essa que Trófimo tem, que o doutor Lucas não consegue resolver? Estranho. Mas se a gente parar para pensar, em Atos 19, a Bíblia vai dizer que Paulo curou muitos. E repito o que eu já disse, que os lenços e aventais, quando saíam do corpo dele, e eram colocados sobre pessoas que estavam doentes, as pessoas eram curadas. Paulo orava, e Deus curava as pessoas. É isso. Paulo orava, estendia a mão, abençoava, e Deus curava as pessoas. Deixei Trófimo doente em Mileto. Que doideira é essa? Quer dizer que eu oro por um cara que eu nem conheço e Deus cura. Aí meu amigo eu oro e Deus não cura? Quem anda comigo eu oro e Deus não cura? O que é isso? Faz parte da vida. O que? Levar não de Deus. Eu não queria estar nesse culto, ainda bem que você veio, fecha a porta para ninguém fugir, porque faz parte da vida, levar não de Deus. Porque se ele deixa Trófimo doente em Mileto, é o que? Ele não ora mais? Ele parou de orar?
Claro que não. Ele continua orando. Só que é impressionante como você ora, por muitas vezes, por alguém de fora, aí daqui a pouco a pessoa vem, olha, eu quero te agradecer aquela oração, que aquele dia que você orou por mim, Deus abençoou, e a porta de emprego se abriu. Aí você olha para dentro da tua casa, teu marido está desempregado, aí você fala, peraí, ô Deus, que negócio é esse? Peraí. Sabe aquele momento em que você ora pelo filho de alguém? Irmão, ora pelo meu filho, que meu filho está assim. Aí você vai para a oração, você dobra o teu joelho, você que é mulher de Deus, homem de Deus, você clama a Deus por aquela criança, por aquele filho, por aquele adulto que está rebelde, mas é filho, e para mãe, é sempre um menino. Você ora, daqui a pouco está aqui na frente entregando a vida para Jesus. Aí você orou. Aí aquela irmã que te pediu oração, vai lá, dá aquela catucada. Você pergunta, o quê? É meu filho, que você orou, que eu te pedi oração, está lá na frente. Aí está aqui o jovem chorando, e o seu? Está onde? Aí você ora pelos outros, Deus faz na vida dos outros, e no seu não faz. Você ora pelo casamento de alguém, Deus abençoa, e o seu não está bom. Você clama a Deus por a situação na vida de alguém, daqui a pouco a pessoa está te dizendo um testemunho e está te agradecendo, mas quando você olha para aquilo que você pediu a Deus, Deus não fez. E aí, você faz o quê? Você chuta o pau da barraca, pisa na jaca, você faz o quê? Você sai correndo dizendo, não quero mais, eu desisto, o que você faz? Paulo continuou sendo crente, continuou amando a Deus, continuou confiando no Senhor, continuou o chamado dele, continuou o ministério dele. E vou dizer uma coisa, nem perto da morte ele estava a fim de desistir. Eu vou te provar na Bíblia, nem perto da morte esse maluco estava a fim de desistir. Por quê? Porque ele é quem vai dizer que já está sentindo que está perto o dia da partida, mas ele olha quando ele vai escrever para Timóteo, ele diz assim, traz a capa que esqueci na casa de Carpo, e traz os pergaminhos também. Traz a capa. No versículo 13 ele vai dizer, traz a capa. E no versículo 21 ele vai dizer assim, procura vir antes do inverno. Ele está pedindo para trazer a capa, porque está chegando o inverno. Mas ele não já disse que está perto de morrer? Qual a diferença que faz? Entenda uma coisa, ele sabe que está perto de morrer, ele está preso, mas ele está dizendo para Timóteo, tem mais uma coisa, o quê? Traz a capa, porque o inverno está chegando, procura chegar antes do inverno, para que essa capa me aqueça. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu sei que eu estou perto de morrer, mas cada segundo que eu respirar, vai ser para engrandecer o nome do meu Deus, cada minuto que eu tiver, vai ser para engrandecer o nome dele. Ei, entenda uma coisa, Paulo tinha razões para desistir, e não desistiu. Que razões? Está preso, está chegando o inverno e está sem capa, os amigos abandonaram, está com o coração angustiado. Timóteo, que era aquele amigo de verdade, não estava ali naquele momento, está longe, vai chegar ainda. Paulo tinha todos os motivos para dizer, Senhor, me mata logo, me leva logo, mas Paulo está dizendo, Senhor, faz Timóteo chegar antes do inverno, por causa do frio, porque eu quero viver cada dia que o Senhor me der. Ai, Paulo não parava, Paulo não desistia, Paulo não recuava. Eu vou dizer, quem quiser pegar, vai pegando aí. A decepção não fez Paulo parar, não vai fazer você parar. O abandono não fez Paulo parar, não vai fazer você parar. O não de Deus não fez Paulo parar, não vai fazer você parar. A ingratidão de alguém não fez Paulo parar, não vai fazer você parar. A solidão de Paulo não fez ele parar, não vai fazer você parar. O açoite não fez parar, a afronta não fez parar, a perseguição não fez parar, a fúria do maligno não fez parar, a falta da vida que se queria viver não fez parar. Por quê? Porque Paulo não está vivendo a vida que gostaria de viver, mas ele está vivendo como Deus quer que ele viva, como? De cabeça erguida e cultuando a Deus. Eu vou dizer, talvez você não esteja vivendo a vida que você gostaria de viver, mas você
nesse momento precisa viver como Deus quer que você viva. Como assim? Mesmo em dias difíceis, de cabeça erguida, falando de Deus, cultuando a Ele, na casa dEle, e dizendo: estou aqui, Senhor. Cadê quem não para? Deixa eu ver quem não vai parar. Deixa eu ver quem não vai desistir. Alguém desistiu de você, mas você não vai desistir de você. Alguém deixou você para trás, mas você não vai se deixar para trás. Alguém jogou você fora, mas você não vai se colocar fora. Alguém te abandonou, mas você não vai se abandonar. Alguém só roubou você, mas você não vai roubar a chance de viver de você mesmo. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu vou falar de novo. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Pergunta para mim, por quê? Porque os melhores dias da nossa vida são longe de pessoas falsas, na presença de Deus e do lado de amigos de verdade. Ai meu Deus, então essa luta tirou os falsos de perto de você, trouxe para perto quem é de verdade e te manteve na presença de Deus. Eu vou repetir isso. Essa luta que tu está passando tirou os falsos de perto de você, trouxe para perto quem é de verdade e te manteve na presença de Deus. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Quem está comigo para dar glória? Após não pensava que era minha amiga. A gente estava tibum junto num farol. A gente era tão unida, que até o mesmo caixote que eu levava, ela levava na mesma onda. A apóstola pensava que era minha amiga. Por quê? Porque quando eu dizia, pedi um açaí de 1,5 litro, ela também mandava mensagem, eu também pedi. Mentira, o dela era de 200, é por isso que ela estava emagrecendo e você engordando. Apóstolo, pensei que ela era minha amiga. A gente ia para o shopping junto, ia para a natação junto, ia para a academia junto, a gente ia para tudo quanto é lugar junto. A amizade não se configura naquilo que se faz junto. A amizade se configura naquilo que se suporta junto. A amizade não se configura naquilo que se faz juntos, mas naquilo que se suporta juntos. Começa a pensar agora naquela pessoa, que naquele vento não tirou, a pessoa não saiu da sua vida. Passou tempestade, mas a pessoa não saiu da sua vida. Teve afronta, mas a pessoa continua contigo. Hein? Teve deserto, teve escassez, teve desemprego, mas a pessoa continua contigo. Você não tinha picanha, mas a pessoa continuava contigo. O que é isso? Começa a pensar em gente que já suportou muita coisa do teu lado. Eu vou repetir, começa a pensar em pessoas que já suportaram muita coisa do seu lado. Se você começou a pensar com 10 dedos, você só foi diminuindo, quem sabe ficou 1. Quem sabe ficou 1. Quem sabe alguém suportou até no começo, mas depois disse, aí já é demais para mim, dá licença, é que eu estou ocupado, são as crianças, está uma correria, é que eu estou na faculdade agora, sabe como é que é? A amizade verdadeira é configurada em quanto tempo vocês estão juntos, mas não curtindo, suportando coisas. Ah, mas não dá para curtir junto? Não, é claro que dá. Por quê? Porque quem suportou comigo tem direito também de curtir comigo. Eu vou dizer de novo, quem suportou comigo também tem direito de curtir do meu lado. Quem está comigo dá glória a Deus. Agora não estranhe se daqui para frente poucas pessoas ficarem para curtir contigo. É sinal que muito pouca gente suportou passar a luta do teu lado. Mas vai ser melhor assim, porque esse tipo de pessoa quando entra é para aproximar a gente ainda mais de Deus. Paulo não parou por causa de decepções. Por quê? Paulo sabia, eu ainda tenho alguém com quem eu posso contar. Timóteo, me ajuda. Ei, se você tem pessoas assim na sua vida, está esperando o que para pedir ajuda? Vai esperar morrer? Você quer morrer e não pede ajuda? Se Deus te deu pessoas assim, para com orgulho, irmã. Deixa a soberba de lado, irmão. Ah, mas eu sou homem. Homem também chora. Homem mesmo de verdade. Porque quando dá a mão não segura com 3 dedos, não. Segura com a mão toda, assim, aberta. Homem também chora.
Homem também tem dor, tem dificuldade. E eu tenho certeza que Deus já colocou gente assim na sua vida. Então para de querer dar uma de machão. E pede ajuda. Antes que você desvie. Antes que você morra na fé. Antes que esse casamento teu acabe. Antes que os teus filhos não queiram mais nem olhar para você. Antes que tudo desmorone, você chegue ao ponto de querer cometer um suicídio. Peça ajuda. Antes de chegar uma notícia que você infartou de tanta dor, de tanto estresse, de tanta pressão emocional, peça ajuda. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. De muitos, mas não de todos. Ainda tem servos do Senhor na terra. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E fique em pé para a gente agradecer a Deus através de louvores, porque Deus vai colocar a gente assim perto de você. Deixa eu consertar isso. Deus já colocou, só falta você enxergar. É que a gente fica tão preocupado com quem decepcionou a gente. A gente foca nos que foram, esquece de reparar nos que ficaram. A gente acaba não sendo tão bons amigos para eles, porque a gente está com eles falando de quem foi. Já fez isso? A pessoa suportou passar do teu lado, está do teu lado, no pior momento da tua vida, e o assunto seu com a pessoa é falar de quem foi embora. A gente erra tanto, que a gente maltrata essas pessoas que não abandonam a gente, falando de outros, como se os outros fossem mais importantes do que ele. A gente diz que está mal porque eles foram embora, ao invés de falar que está bem porque aquele amigo do lado. Imagina comigo esse teu amigo que nunca desistiu de você do seu lado, e você dizendo para ele: estou muito mal, porque Frederico, rapaz, fez uma comigo e foi embora. Quer dizer que você está mal por causa de Frederico, mas você não está bem por causa dele que está ali? A gente erra muito, né? A gente maltrata quem está do nosso lado para nos ajudar, e de repente é a tua esposa, de repente é o teu marido, até porque você já aprendeu que casa dividida não prospera, né? Você já aprendeu que onde existe a união, um casal tem que estar unido. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? De repente Deus te deu um amigo e você chama ele de Mo. Mas você ainda não entendeu que Mo também é teu grande amigo. Você só coloca o rótulo de mozão. Não é bem, vida, sei lá o que você chama. Também não vou dizer o que Damiana me chama não, vocês são doidos. Mas o fato é que não olhe só como esposa, não olhe só como marido. Pode ser essa pessoa, e em muitos casos é, né? Que passar o que você passou, e essa pessoa não ter deixado você, hein? Essa pessoa merece o teu cuidado e a tua gratidão. Vamos adorar a Deus, vamos.